Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Bem, irmãos, estamos aqui de volta para falarmos um assunto que foi muito polêmico. Hoje nem se fala tanto, mas não deixou de existir esse assunto. É sobre o rosto e a imagem de Jesus Cristo, ok? Alguns alegam que Jesus não tinha essa imagem desse cabelo longo, ondulado, né? Castanho claro, olhos claros, um rosto assim de uma imagem, poderia dizer, bela, né? Alegam que ele, naquela área, naquela região, né, aquele povo era mais moreno, uma pele mais escura do que as fotos, etc e tal, nos apresentam. Enfim, com uma fisionomia típica daquela região, daqueles habitantes, né, daquela região. Isso existe uma grande controvérsia. A partir de todo aquele aparecimento daquele manto, né, que segundo alguns envolveu o Jesus Cristo depois que ele morreu, aquele manto sudéreo, não é isso? Que apareceu lá na ruína, não sei quem foi, achou aquele manto. Apareceram outras imagens, praticamente confirmando uma imagem bíblica antiga. Uma imagem, nem digo bíblica, porque não tem essa imagem bíblica, retrato alguma coisa nesse sentido, ou pintura feita, mas tipo, confirmando a aparência aproximada daquela aparência que a maioria das pessoas faziam ideia, né, do rosto de Jesus Cristo. Então nós vamos, acho muito interessante nós falarmos sobre isso, não para polemizar mais ou menos, mas para entendermos o processo pelo qual, né, nós aqui adquirimos o corpo assim um assado. Não é uma coisa simples, não é uma coisa jogada a esmo, né? As pessoas nascem, não é de qualquer forma, de qualquer jeito, sem programação, não, é uma coisa bem mais complexa, ok? E como nós somos espíritas, certo? Nós temos um estudo, não digo que nós estamos com a razão, mas um estudo mais aprofundado sobre o que é o espírito, sobre o que é a vida após a morte, né? E etc e tal, e também esse estudo é feito sobre a reencarnação. Porque não basta a gente afirmar que seja assim ou aquilo sem alguma prova, sem uma coisa mais profunda, um estudo mais profundo, ok? Então, gente, vamos lá pela espiritismo, como é que nós poderíamos interpretar tudo isso aí, ok? Conforme eu falei, a reencarnação, né? Todo mundo sabe que espiritismo, né? A doutrina espírita, e quem é espírita acredita na reencarnação, né? Que nós renascemos aqui quantas vezes forem necessárias para que a gente evolua, ok? Essa visão já está meio arcaica de que nascemos para pagar erro. Isso aí não existe, eu acho que nunca existiu. Mas seja como for, foi uma interpretação, e é ainda uma interpretação mal feita. Nossa interpretação, né, ainda errada. Mas vamos lá, não vamos deixar fugir do nosso assunto, né? Que a gente começa a falar de uma coisa para outra, e a gente acaba se perdendo. Mas vamos lá. Então nós, quando saímos da pátria espiritual para adentrarmos na vida material, não é feito de qualquer forma não, gente. Vamos lá. Quando eu estou aqui vivo, antes de ver a vida, eu estou vivo. Nós estamos vivos aqui, vivendo a vida da matéria, a vida de relação material, ok? Então, quando eu saio aqui, o corpo morre, eu vou para a pátria espiritual, eu vou estudar, me aperfeiçoar, ver as coisas que eu cometi de erro, as coisas que eu cometi certas, né? Meus acertos e meus erros, e eu vou fazer um novo planejamento para vir novamente à Terra, no outro corpo, para evoluir, para consertar os erros que eu pratiquei numa vida anterior e evoluir, né? Nós vamos passar por provas e expiação. O que é prova? Provas são coisas novas. Expiação é resgatar os nossos erros, né, que cometemos durante essa caminhada. Isso é um processo natural, ok? Quando nós saímos do corpo, aqui quando o corpo morre, nós vamos para a vida espiritual, nós temos uma substância que nos envolve. O nome dessa substância é perispírito. Ok? Eu tenho que explicar a vocês para chegar na imagem de Jesus, ok? Essa substância perispírito nos envolve. É essa substância que é
semimaterial que liga o corpo a nós. Ou seja, nós estamos dentro do perispírito. Esse perispírito tem substâncias materiais e não materiais. Por isso dizemos semimaterial. A parte material do espírito, a parte material do perispírito é ligada à parte material do corpo, ou seja, a célula material do perispírito é ligada a uma célula correspondente do corpo físico. E nós, espíritos, estamos ligados ao perispírito por substâncias imateriais, etéreas. Ok? Então, sendo assim, nós, espíritos, damos o comando para o perispírito, que esse, por sua vez, dá o comando ao corpo. Então, existe uma ligação de correspondência entre espírito e corpo. Deu para vocês entenderem isso, né? Pois é. Então, vamos lá. Jesus Cristo, sendo um espírito muito elevado, ok? Ele precisava, de alguma forma, ter um perispírito para reencarnar aqui na Terra, para nascer no corpo. Sem perispírito, o corpo não tem condição. Então Jesus teve que se revestir do perispírito para poder, vir, nascer e dar o comando ao corpo que ele ia se utilizar. Esse é um ponto. Agora, sabemos que o espírito tem o seu perispírito sempre de acordo com o quê? Com o seu grau de elevação. Quanto mais elevado for o espírito, seu perispírito é o mais elevado, ou seja, com mais luz. Certo? Sendo assim, mas Jesus, para reencarnar no planeta Terra, ele precisaria formar um espírito das substâncias um perispírito das substâncias próprias do planeta. Então ele poderia pegar as substâncias mais sutis, onde tivesse mais luz e menos matéria, para poder reencarnar. Ok? Então ele, com essa sabedoria toda, ele poderia escolher o corpo que ele iria habitar, a forma física do corpo. Ok? Então, com a sua capacidade, olha bem que nós temos condições disso, tá? Mas vamos lá. Com a sua capacidade, ele podia determinar que o corpo fosse assim ou assado depois de uma certa idade, depois do corpo adulto, fosse belo ou feio. Concorda comigo? Então, como ele era um espírito muito elevado, e ele pegou a substância mais etérea do nosso planeta para criar o seu perispírito. Ok? E na criação do seu corpo ele fez a escolha. Ponto. Então, a probabilidade dele ter vindo num corpo, porque olha o que eu falei para vocês, o corpo físico corresponde à imagem do perispírito. Se o espírito é muito elevado, o seu perispírito é de pureza máxima daquele planeta. Então, a sua beleza é correspondente ao seu desenvolvimento moral. Então, a pureza do perispírito de Jesus Cristo permite a ele ter um corpo belo. Não há problema algum nisso. E é muito fácil. Aliás, vocês entenderam? Então, Jesus poderia, com toda certeza, vir um corpo maravilhoso. Ah, mas aquela região, não importa a região. A região dos seus ancestrais, não importa. O espírito imprime ao corpo a imagem que ele quer. Isso é fato. Ok? Mas, agora vamos lá. Aqui a outras coisas. Nós, por exemplo, você e eu, pessoas comuns, não somos Jesus. Eu quero falar de comuns comparando a Jesus Cristo. Você desencarnou e vai reencarnar aqui novamente. E vai fazer as suas novas escolhas e pereré parará. Mesmo com a nossa imperfeição, olha bem como é que é a elasticidade do nosso perispírito. Mesmo com toda a imperfeição que você tenha, que eu tenho, comparado a Jesus, é claro, ok? Nós poderemos escolher um corpo mais belo, um corpo mais bonito, certo? Poderemos escolher um corpo feio, etc e tal. Vai sempre depender do tipo de prova que iremos passar e teremos que suportar, de acordo com o próprio gosto do espírito. Porque nós temos relatos de espíritos que já tinha sido feita uma programação para reencarnar e coisa e tal, e por último foi-lhe apresentado
o corpo que ele iria habitar. E nesse caso, num dos casos, né, não é nesse não, num dos casos que eu li da história, seria o espírito feminino que iria reencarnar. Ia vir sob certas condições financeiras, resgatar algumas dívidas, viver com algumas pessoas, que ela já tinha cometido alguns erros e coisa e tal, estava tudo bacana. E quando foi apresentado a esse espírito o corpo que ela iria, né, habitar, como esse corpo ia ficar depois de adulto, ela viu que era um corpo feminino muito bonito. E ela pediu aos espíritos, né, que não fizesse isso, que desse a ela um corpo bem feio. Os espíritos falam, mas minha irmã, você tem que vencer essa tua vaidade da beleza, coisa e tal. Ela falou, mas eu não vou conseguir. Eu sei que eu não consigo ainda. Então eu peço a vocês, me dê um corpo bem feio mesmo, que não atraia a atenção de ninguém, que eu conquiste minhas amizades pelo meu jeito de viver e de agir para com as pessoas e coisa e tal. Bem, então, lhe foi permitido o que ela pediu. Ela nasceu no corpo que depois de adulto se tornou uma pessoa não bonita, feia, fisionomicamente falando, tá? Isso é corpo. Então nós, com a nossa pequena capacidade, podemos fazer essas escolhas. Vocês entenderam? Então eu, pessoalmente, eu acho que Jesus sim, ele, se nós podemos, é claro que ele tinha também essa condição muito maior do que a nossa. Ele pode ter vindo num corpo de pequena beleza. Vou explicar os motivos para vocês quais são. Primeiro, para não ser considerado alguma coisa diferente do povo, para ser considerado ele uma pessoa comum do povo, né? Para não chocar a imagem, porque Jesus não tinha vaidade, ele não precisava, porque quando nós temos vaidade, nós queremos um corpo mais ou menos bonitinho para ainda termos de nós a vaidade. Essa que é a grande verdade. Mas ele, como ele é destituído disso, ele poderia pedir, sim, eu quero ver um corpo comum daquela região, dos seus habitantes, para não chocar ninguém, coisa e tal. Não quero um corpo bonito depois de adulto, não quero um corpo belo, bacana. Poderia ele ter tomado essa decisão e então ter vindo num corpo de fisionomia normal daquele povo que habitava aquela região toda, né, que é uma pele mais morena, mais escura, sem muita beleza, comparado aos padrões que a gente fala que é belo, né? Pode ter sido por esse motivo. Mas não vamos nos esquecer que ele também poderia ter escolhido um corpo de fisionomia mais fina, mais bela. Ah, mas peraí, então ele está se deixando levar para a vaidade? Cara, a gente não pode julgar ninguém, não. Mas vou dizer uma coisa para vocês. E se ele quisesse um corpo que fosse realmente diferente, se destacasse dos demais, para exatamente chocar positivamente aquele povo, para que as pessoas tivessem um choque assim, emocional imediato, né, por ver uma aparência não comum, uma aparência que não era vulgar daquela região, e que isso ajudasse a fixar nessas pessoas os seus ensinamentos. Vocês estão entendendo? Então, qual foi a escolha que Jesus fez? De vir num corpo comum, para se misturar, para não ser identificado? Ou ele preferiu, por vontade própria, por decisão que ele achou melhor, vir num corpo que fosse um pouco mais belo do que daquela região, que chocasse realmente as pessoas, para que as pessoas conseguissem assimilar e gravar mais facilmente seus ensinamentos? Então, gente, existem sim essas duas possibilidades. E nós estamos aqui 2024 anos depois e não podemos afirmar se a imagem de Jesus era essa que retratam olhos verdes, olhos azuis, né, verde não, azuis, e cabelos castanhos claros ondulados, coisa e tal, com a fisionomia que é mais divulgada, né? Uma beleza, um rosto pelos padrões humanos nossos, o que a gente acha que é belo, que a beleza não está no corpo, mas enfim, não queremos polemizar muito, quem sabe, não é verdade? Aliás, eu acho engraçado o seguinte, vou explicar para vocês. Eu quando comecei a fazer me propus a falar sobre isso, sobre a imagem de Jesus Cristo, é engraçado que inicialmente a minha intenção era exatamente ficar focado somente, né, na capacidade desse espírito, da sua evolução, de vir no corpo belo. E não poderia ser diferente, já que ele é muito evoluído. Ele é pegar as substâncias mais etéreas do nosso planeta para formar seu perispírito e, consequentemente, um corpo belo. Ok?
Mas ao desenrolar do nosso trabalho aqui, foi me aparecendo na minha mente essas outras verdades. Foi me alertando, peraí, se nós podemos escolher o tipo de corpo, né? Tem gente que pede para vir com um corpo baixinho, outro pede para vir com um corpo magro, alto, gordo, alto, grande, pequeno, e é sempre de acordo com o propósito, né? O nosso propósito aqui de passar essa vida, né? Essa fase nossa de espírito, que é uma encarnação só, isso, que vamos escolher, né? E a outra, a próxima reencarnação, fazemos novas escolhas, ok? Então a minha proposta inicial era essa, de explicar porque Jesus era bonito, de explicar, mas eu deixar o outro lado, né? Não tinha prestado atenção nessa outra condição do espírito poder escolher. Se nós podemos escolher, o formato, a imagem, coisa e tal, do corpo que vamos habitar, como Jesus não. E o que o levaria a tomar tal decisão ou essa ou aquela? Então, minha gente, a pergunta vai continuar ainda pelo ar por muitos e muitos séculos. Ninguém pode realmente afirmar, nós, por enquanto, né? Não conseguimos afirmar qual era a imagem real de Jesus, se era essa imagem mais bonita ou se era uma imagem comum, né? Que não era feia, mas era uma imagem comum daquele povo, um povo moreno e coisa e tal, com as aparências, segundo nossos padrões, né, de beleza, não tão belo quanto a imagem mais propagada de Jesus que temos aqui. As possibilidades são iguais de ser assim ou ser assado. Depende da proposta que Jesus ele deu mais preferência, né? A querer não chocar ou querer chocar para gravar melhor, né, as suas mensagens naqueles irmãos que habitavam naquela época, aquela região. Ok? Faça a opinião de vocês, eu acho que tudo é válido. Nossa conversação aqui é boa. Não vamos nos esquecer que mais tarde, hoje, nós vamos fazer o estudo, né? Segundo a nossa agenda, que já foi passada para vocês. Sexta-feira, nós teremos mais tarde um pouco, eu vou passar para vocês o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês estão vendo esse livro aqui, que eu já coloquei 2 vezes ou 3 aqui na nossa frente, é o livro dos Médios. Por que eu tenho colocado ele? Porque vai ser o nosso próximo estudo, será o livro dos Médios, ok? O Evangelho nós estamos no capítulo 24, se eu não me engano, já no final talvez falte alguns capítulos, não muitos. Então, sucessivamente vamos fazer o estudo, né, do livro dos Médios, ok? Eu espero que tenham gostado do nosso papo, da nossa conversa aqui, e qualquer dúvida, faça comentário de vocês que eu terei imenso prazer em responder. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.